Gravando. Então agora a gente vai falar, terminada essa parte geométrica, nós vamos continuar falando do mesmo assunto, vetores LI, LD, só que agora não mais no ponto de, digamos assim, não mais apelando a todo momento para a geometria, para paralelo à reta, paralelo ao plano. Nós queremos falar agora não mais de uma caracterização geométrica, mas sim de uma caracterização algébrica. Algébrica, que já é um raciocínio diferente do geométrico, é um raciocínio algébrico, né? Caracterização algébrica da mesma coisa, da dependência barra independência linear. Tá? Só que agora de um ponto de vista algébrico. Então, como é que a gente faz? Vamos ver o que o livro fala. A primeira coisa que o livro faz é... Bom, claro, eu esqueci de falar, tem aqui as observações antes da caracterização. Só comentar rapidinho essas observações aqui, né? Essa primeira todas elas, na verdade, eu já comentei. A primeira observação é... eu já tinha comentado com vocês que a questão de ser LI ou LD não tem a ver com os vetores em si, tem a ver com a sequência ou com o conjunto de vetores, e não com os próprios vetores. Então, tanto que eu dei o exemplo ali para vocês que os mesmos vetores, se eu pegar esses três vetores aqui, o V e esse terceiro, eles são LD, porque são três vetores paralelos ao mesmo plano. Porém, considerando LD, aqui estão os três LD, eu mantenho esse mesmo verde, mesmo azul, apenas tiro esse vetor preto e acrescento o vermelho. Mesmo os dois aqui junto com esse vermelho, já ficou LI, porque agora são três vetores que não estão paralelos a um mesmo plano. Então, não é... Aí você vai falar, poxa, mas o U e V era LD quando tinha o preto deitado aqui, agora o U e V com esse vermelho ficou LI. Aí eu digo para você, observação 1. Depois você lê aqui com calma, eu já estou resumindo o que ele está dizendo. Você pode ter vetores que são, num contexto, eles estão LD, como estava aqui o U e V no começo, depois, num outro contexto, os mesmos vetores ficam LI. Essa é uma observação muito importante. Ele até comenta aqui, ó, evite o seguinte erro de raciocínio. Se o vetor U é LI e o vetor V é LI, então U e V são LI. É um outro exemplo, diferente do meu esse aqui, mas que mostra a mesma coisa. Isso nem sempre é verdade, como, por exemplo, no caso da figura. Se você olhar só para o U isoladamente, ele é um conjunto de um vetor só, não nulo. Então, ele é LI. Se eu olhar só para o V isoladamente, é a mesma coisa. É um vetor só, não nulo, LI. Os dois são LI, se você olhar isoladamente para cada um. Se você junta os dois numa mesma sequência ou no mesmo conjunto, eles ficam LD. Por quê? Obviamente eles são LD porque um é paralelo ao outro. Um é paralelo ao outro, então são LD. Quer dizer, a mesma coisa que eu expliquei antes. Os mesmos vetores, num contexto fica LI, em outro contexto ficam LD. LI, LD é contexto, é conjunto, é sequência de vetor que você olha. Não é para o vetor especificamente. Tá? Bom, segunda observação aqui, rapidinho. Essa aqui é por isso que eu falo do conjunto, é por causa dessa observação 2. Se uma sequência é LD, qualquer permutação dela também é LD. Se uma sequência é LI, qualquer permutação dela é LI. O que é permutação, turma? Permutação é mudar a ordem. Então, se o VW é LD, VWU também é LD. É isso que ele está dizendo. Se V1, V2, V3 é LI, V3, V2, V1 também é LI. V2, V1, V3 também é LI. Eu posso fazer qualquer permutação que continua LI, se for LI no começo. Ou continua LD depois de permutar, se já era LD antes de permutar. Então, por isso que eu falo sempre. Escape 5 aqui, você pode pensar sequência ou conjunto, dá tudo na mesma. Porque ele acabou de dizer que a ordem não importa. Ele está forçando o negócio de sequência, mais pensando no CAP 6. Quando a gente falar do 6, eu vou chamar a atenção. Bom, terceira observação. Se um dos vetores da sequência é vetor nulo, então a sequência é LD. Não tem jeito, verifique você mesmo. E realmente, ele tem razão, né? Porque se a gente voltar lá na definição, imagina que você tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade, você tem um vetor nulo numa sequência de um só. Então é LD, por definição. Tá? Você pode ter o vetor nulo numa sequência ou conjunto de 2 vetores. Só que o nulo é paralelo a todo mundo. Então vai ficar U, nulo, ou nulo, V. Um é paralelo ao outro.
Se um é paralelo ao outro, é LD. E a mesma coisa acontece com 3 vetores. Se um dos 3 for nulo, U e V sozinhos já são paralelos a um plano. Se acrescentou um nulo, o nulo é paralelo ao plano também. Então ficou 3 paralelos ao mesmo plano, então ficou LD. E se for um vetor nulo numa sequência de 4 ou mais vetores? Aí, 4 ou mais vetores já era LD, mesmo sem ter o vetor nulo. Então, com o vetor nulo não vai alterar isso aí, vai continuar LD também. Então, se você for item por item, investigando o que acontece se colocar um vetor nulo, você vai ver que qualquer sequência com vetor nulo vai ficar sempre LD. Ponto de vista geométrico, acabei de explicar para vocês. Agora, nós vamos ver também do ponto de vista algébrico. Do ponto de vista algébrico, também vai dar para sacar que, não, realmente, se tiver o vetor nulo na sequência, sem pensar em geometria, em paralelismo, só pela álgebra, dá para você perceber que se tiver o vetor nulo, ela vai ser LD. Mas nós vamos ver isso agora. Então, vamos lá. Caracterização algébrica da dependência e independência linear. Então, primeira coisa que ele começa aqui na caracterização algébrica. Primeira coisa que ele introduz aqui, um conceito importantíssimo, uma definição. A definição do quê? Vai ser muito utilizado nesse capítulo, no próximo, e em vários outros. Combinação linear. A definição de combinação linear. O que é uma combinação linear? Essa palavra aqui essa expressão vai ser muito utilizada. Combinação linear de vetores. O que é isso? Presta atenção no que ele fala. Se nós tivermos N vetores, onde N é algum número maior ou igual que 1, então pode ser um vetor, pode ser 2, V1, V2, pode ser 3, V1, V2, V3, pode ser N, quantos quiser, todos os vetores de V3, e nós tivermos também N números reais, então vamos colocar aqui, imagina que eu tenho, sejam N vetores, né, V1, vírgula, V2, vírgula, reticências, até Vn, e sejam, esses alfas aqui são números reais, N números reais, alfa 1, alfa 2, até reticências, alfa N, pertencentes a R, né? Tá, deixa eu escrever aqui, vetores pertencentes a V3, vamos colocar assim que fica mais organizado. Vetores pertencentes a V3 e alfa 1, vírgula, alfa 2, vírgula, reticência até alfa N, números reais, pertencentes a R. Então, você tem uma sequência de N vetores no espaço e uma sequência de N números reais. O que vem a ser a combinação linear que eu falei ali antes, que eu coloquei na lousa? O que é isso aqui? Ele vai explicar agora. Olha só. Ele diz o seguinte, nós chamamos de combinação linear dos vetores, entre parênteses, com esses coeficientes aqui, né? Ao vetor U, que é resultado dessa conta. Até um aluno me perguntou na outra aula da T09, não, mas a combinação linear é o nome do vetor ou é o nome da conta? É o nome dos dois. Tá? Já dá para você chamar de combinação linear se não tiver o sinal de igual e U, tiver só essa expressão escrita aqui. Já é uma combinação linear. Ele está só enfatizando que o resultado da combinação linear vai sempre dar igual a um vetor. Se eu faço alfa vezes um vetor mais beta vezes um outro vetor, o resultado é um outro vetor, U ou W, enfim, dê o nome que você quiser. Mas só esse lado aqui já é uma combinação linear, já recebe o nome de combinação linear. Tá? E você pode chamar o U também, nesse caso, de combinação linear? Pode, porque o U é igual a isso aqui. O U é, na verdade, o resultado dessa combinação linear. Então, você pode chamar ele de combinação linear também. Mas é mais comum a gente chamar combinação linear essa expressão. E a gente se refere ao U como ele explicou aqui embaixo, como vetor gerado pela combinação linear, ou gerado pelos vetores V1 até Vn. Então, vamos escrever aqui na lousa. O que é a combinação linear? A combinação linear. Combinação linear. Às vezes eu, para simplificar, escrevo combilin, mas é combinação linear de V1 até Vn é a conta, o resultado, a expressão. Vou usar a palavra expressão. É a expressão. É o resultado da expressão ou é a expressão? Tá? Tanto faz. E você fica para você... como você quiser chamar, tá?
Eu vou colocar assim, é a expressão. Mas, na verdade, quando eu digo que é a expressão, é o resultado dela também, o vetor U. Então, a expressão é a seguinte, alfa1, V1, mais alfa2, V2, mais até alfa n, Vn. A hora que você faz isso aqui com n vetores, você está fazendo uma combinação linear, que, como ele disse ali, vai dar sempre igual a um vetor, que ele ali, no caso, chamou de U, e que você pode chamar esse U também da combinação linear. U é combinação linear dos n vetores. É muito comum a gente falar assim. O cara falar U é combinação linear de UVW. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o U é igual... Não, o VW não. U é combinação linear de V e W. O que ele quer dizer com isso? U é alfa V mais beta W. Então, ele é a combinação linear dos dois. Tá? Então, quer dizer, esse é um conceito importantíssimo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês se acostumando a pensar nesse conceito. Por exemplo, exemplos de combinação linear. O cara pode chegar e falar... Vamos colocar esse primeiro que eu acabei de falar. U igual a alfa V mais um beta W. Bom, isso aqui é uma combinação linear. Alfa V mais beta W, com alfa, beta, números reais, pertencentes a R. Tá? Outro exemplo, às vezes também não é, às vezes a pessoa, o autor, o texto, o exercício, a prova, qualquer lugar que você estiver lendo, não coloca alfa e beta, letras, né? Coloca valores numéricos mesmo, você pode colocar. Você pode chegar e dizer assim, 2 vezes o vetor U, mais 3 vezes o vetor V, menos 4 vezes o vetor W. Pronto, isso aqui é uma combinação linear de U, V e W. Vai dar como resultado um certo vetor X. Tá? Um outro exemplo aqui de combinação linear. Você pode chegar também e escrever assim, 2x menos 3y. Pronto, isso aqui é uma combinação linear. Tá? Note que se você fizer simplesmente x mais y, a soma dos dois, já é uma combinação linear. Por quê? Porque isso aqui é igual a 1x mais 1y. É uma combinação linear. Quer dizer, a soma de dois vetores é uma combinação linear? É. Toda soma é uma combinação linear, mas nem toda combinação linear é uma soma. Tá? E a subtração, se eu fizer x menos y, é um tipo de combinação linear? É. Você está fazendo 1x mais menos 1 vezes y. Tudo isso aqui é combinação linear. Tá aí. Então você pode pensar em valores numéricos aparecendo na combinação linear. Você pode pensar valores numéricos assim, explícitos, né? Você vê quem é o número 2, 3 menos 4, 1 menos 1, 2 menos 3. Essa é uma possibilidade. Mas você pode também pensar em valores numéricos aqui, alfa e beta, que você não vê quem são os números. É um genérico, assim. U é igual a um certo alfa, V mais um beta W. É uma combinação linear genérica. Tá? Você pode pensar também em conjuntos de combinações lineares. Você quer ver? Olha só esse exemplo aqui, que legal. Você pode pensar assim, considere todos os vetores W tais que W seja igual a um alfa U mais, ou vamos colocar aqui numa outra notação, vamos colocar assim, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2, aí o cara coloca assim, para todo alfa 1, vírgula alfa 2 pertencente a R. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele não é só um vetor fixo, que nem aqui. Esse 2x menos 3y vai dar um certo vetor fixo, z. Mas esse w aqui, como é que ele vai dar um único vetor fixo se eu estou considerando essa conta para todo alfa 1, alfa 2 pertencente a R? Quer dizer, eu vou formar um conjunto de w's, né? Vai ser um conjunto de vetores gerados por V1 e V2. Né? Em álgebra linear, a gente chama isso do subespaço gerado por V1 e V2. Tá? Então, deixa eu perguntar para a turma. Vocês entenderam bem esse conceito de combinação linear? Entenderam como é que funciona? É só uma continha. Tá? Tudo bem? Vamos ver se alguém está querendo perguntar alguma coisa. Presente. Não, presente significa que entendeu. Tá certo. Tudo certo, ok. Tá legal. Então, olha só. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ir para outro canto da lousa aqui, porque aqui já era. Vamos continuar ali no livro. Então, continuando aqui. Bom,
Se U é combinação linear dos vetores, nós dizemos que U é gerado pelos vetores. Essa é uma coisa importante para a gente anotar aqui. Seria praticamente uma observação, né? O que essa observação diz? U é igual a alfa V mais beta W, ele é a combinação linear de outros vetores. Isso implica, a gente diz nesse caso, que U é gerado por V e W. É uma terminologia que a gente usa. Podemos também dizer que V e W são geradores de U. Pode falar assim também. Agora, olha só, essa observação agora é praticamente uma provocação que ele vai fazer. Olha só que interessante, que ele fala aqui no finalzinho da página 28. Observe agora que o vetor nulo é gerado por quaisquer vetores V1 até Vn. Como que você faz o vetor nulo ser gerado? Você coloca todos os alfas iguais a zero. Olha que interessante. Observe que o vetor nulo é gerado por V1, V2 e Vn, quaisquer que sejam esses vetores, dependente de quem eles são. Você sempre vai conseguir gerar o vetor nulo. De fato, sempre é possível colocar todos os alfas iguais a zero. E aí vai aparecer essa conta aqui. Então, vou escrever aqui, ó. Zero, o vetor nulo pode ser sempre gerado. Por quê? Porque você faz 0V1 mais 0V2 mais reticências até zero. Também é número real, então você também pode colocar zero no lugar dos alfas. 0 Vn. Então, conclusão disso aqui, o vetor nulo, o vetor, ou seja, né, vamos colocar bonitinho aqui, Vn, vírgula, ou seja, o vetor nulo é gerado, ou pode ser gerado, tá certo? Mas é sempre, né? Sempre dá para gerar ele. Por qualquer conjunto ou sequência de vetores V1 até Vn. Não precisa ter N, pode ser 2, 3, 5, N, por isso coloca N. Qualquer sequência, por exemplo, com V e W dá para gerar um nulo, você coloca 0 vezes V mais 0 vezes W. Pronto, já gerou o vetor nulo aqui no lugar do U. Tá? Por qualquer sequência V1 até Vn. Sempre dá para gerar o vetor nulo. Certo? Bom, basta, como que você gera? Basta fazer todos os alfas, esses alfas a gente chama de coeficientes, né, da combinação linear. Basta fazer alfa 1 igual a alfa 2 igual a reticências até alfa n, que é igual a zero. Você faz todos os coeficientes iguais a zero, a conta vai ficar assim, pronto, você gerou o vetor nulo. Aí a provocação aqui é a seguinte, que eu tinha falado que tem uma provocação aqui nessa observação. É a seguinte, beleza. Professor, já entendi, qualquer conjunto de vetores, se eu colocar todos os alfas iguais a zero, eu faço a combinação linear, gero o vetor nulo. Pouco importa, presta atenção no que eu vou falar agora, pouco importa se esses vetores são LI ou LD. Aí agora vem a provocação. Será que tem algum jeito de gerar o vetor nulo, dado um conjunto de vetores, V1 até Vn, V1, V2, reticência até Vn. Te joguei lá um conjunto de vetores de V3. Será que com aquele conjunto tem algum jeito de gerar o vetor nulo por uma combinação linear, sem que todos os alfas sejam zero? Porque com todos os alfas iguais a zero, vai gerar um nulo. Tudo bem, já entendi, não precisa repetir. Tudo bem, já entendeu? Então agora a provocação. Será que dá para gerar o vetor nulo sem que todos os alfas sejam nulos? Sabe qual é a resposta para isso? Vou dar um spoiler aqui do capítulo. A resposta é: dá para gerar o vetor nulo sem todos os alfas iguais a zero, contanto que o conjunto de vetores que você me deu, V1 até Vn, seja LD. Se o conjunto for LI, não dá. Em conjuntos LI, a única forma de gerar o vetor nulo é colocando todos os alfas iguais a zero. Em conjuntos que são LD,
além dessa forma de colocar todos os alfas iguais a zero, você também tem sempre alguma outra forma de gerar o vetor nulo, aonde nem todos os alfas vão ser nulos. E mesmo assim você vai gerar um nulo. Negócio bem bacana esse. Acaba sendo um critério para diferenciar conjuntos LI de conjuntos LD. Você pode pensar assim, o que é o conjunto? Quer dizer, vamos escrever essa provocação aqui, né? Vou colocar assim. Agora note que se o conjunto dos vetores V1 até Vn for Li, reticências, Vn for Li, esse é interessante. Depois isso aqui vai virar dois teoreminhas, duas proposições lá no fim do capítulo. Se o conjunto de vetores é Li, essa forma aqui acima, esta forma acima é a única possível. A única possível para gerar o vetor nulo. Porém, se o conjunto for LD, há outras formas. Porém, isso que eu quero que vocês entendam, porque isso é uma coisa bem interessante, que é praticamente a alma desse capítulo. Porém, se o conjunto V1 até Vn for LD, há outras formas possíveis. Vírgula. Com os alfas, vamos colocar assim, com os alfas, não todos nulos, iguais a zero. Você pode ter alfa diferente de zero ali na combinação linear, porque essa forma aqui o cara coloca todos os alfas iguais a zero. Essa sempre funciona para qualquer conjunto LI ou LD. Mas se o conjunto for LD, há outras formas possíveis de você gerar o vetor nulo com nem todos os alfas iguais a zero. Tá legal? Vamos ver o que o livro fala aqui sobre isso. Olha lá o pessoal mandando mensagem aí. Por que? Sim, ele tá. Essa você pegou agora no X da questão. Por que dá certo com LD e não com LI? Vamos pensar, vamos tentar imaginar algumas figuras, né? Deixa só, beleza, eu não vou responder agora, deixa eu só terminar de ler, depois eu volto na sua pergunta, só para não perder o gancho aqui, tá? Olha só o que ele, olha só, ele começou falando, dá sempre para gerar um nulo, qualquer sequência de vetores, basta jogar todos os alfas iguais a zero. Ora, dirá você, assim não tem graça, zerei todo mundo, né? 0V1, 0V2, 0V3, 0V4, 0Vn. Aí é claro que vai dar vetor nulo. Estou zerando tudo, estou indo na força bruta. É claro que escolhendo todos os coeficientes iguais a zero, a combinação linear resultará no vetor nulo. Concordo. Será que haveria, porém, entretanto, contudo, todavia, outra combinação linear de V1, V2 até Vn, sem que os coeficientes sejam todos nulos? Quer dizer, isto é, em que os coeficientes da combinação não são todos os alfas iguais a zero, que seja também igual a nulo, que vai acabar gerando vetor nulo, conforme veremos mais adiante, proposição 2, isso depende exclusivamente da sequência LI ou LD, e eu já dei o spoiler. Quando a sequência é LI, é impossível ter isso aqui. Quando a sequência é LD, dá para ter uma combinação linear deles, que são LDs, que essa combinação faz com que, a combinação com não todos os coeficientes nulos, e o resultado da combinação linear dá o vetor nulo. Tá? Bom, aí ele vem aqui falar dessa proposição 1, que é importantíssima. Antes de falar nela, eu vou ali na pergunta, em cima do lance aqui que o Laertes Young fez. Por que só dá certo se for LD? Então, eu não, assim, não é uma demonstração, é um desenho para ajudar a gente a enxergar isso. Olha só que interessante. Imagina primeiro, vou colocar primeiro o caso de dois vetores LD aqui. Aí pergunta. Vou colocar o caso de... Vou colocar primeiro o caso de vetores LI. Imagina aqui.
que eu tenho um vetor aqui, vamos chamar ele de U, e tenho um outro vetor para cá. Vou fazer um desenho aqui, só para os alunos pensarem, né? Que eu chamo de V. Aí pergunta para vocês, turma, vocês que estão acompanhando atentamente a aula, vocês que são bons alunos, que eu sei disso, que essa turma é ponta firme. Se eu perguntar para vocês aqui, esse conjunto de dois vetores, UV, ele é, olha bem para eles, ele é um conjunto LI ou LD? O que vocês responderiam para mim? Isso aqui é LI ou LD? Pensa aí em tudo que eu já expliquei. Olha o silêncio ensurdecedor, hein? Vou até tomar um suco de maracujá aqui para não passar mal. LI, porque não são paralelos. LI. Pô, parabéns, Bruno. Parabéns, Laertes. É exatamente isso. Eles são dois vetores LI porque não são paralelos. Vocês estão de parabéns. Espera aí. São dois vetores LI. Então, olha só que interessante. Como que eu vou fazer uma combinação linear desses caras que vai dar vetor nulo? Não tem jeito. Toda vez que eu faço alfa vezes o U, o que vai acontecer com alfa vezes o U? Olha lá. Se eu fizer alfa vezes U, vou pegar uma reta paralela aqui a ele. Estou tendo que fazer no olho aqui. Ó. Isso aqui seria um alfa vezes U. Alfa U. Peguei o U ali e multipliquei por um alfa. O que seria o beta V? Pegar um paralelo aqui ao V. Beta V. Peguei o V, multipliquei por um beta. Aí dá beta V. O que vai dar o resultado desse alfa U mais beta V? A combinação linear de U e V seria alfa U mais beta V. Isso aqui é combinação linear. Eu vou ter que fazer aqui a regra do paralelogramo. Tem que fazer aqui a regra do paralelogramo, calma aí. Que nem vai caber aqui na lousa, mas vai ser feita. Olha lá, pixe. Desculpa, turma. Desculpa, turma, destruir a aula. Não é possível. Destruir tudo. Calma aí. Cadê a figura? Nossa, destruí completamente essa aula. Onde é que foi parar a figura? Inacreditável. Inacreditável a capacidade do cara de destruir uma aula. Cadê? Ah, não, tá aqui, tá aqui. Ah, vou até puxar aqui para a direita. Ah, na verdade eu salvei essa aula aqui. Vou puxar aqui para a direita, olha só. Vocês estão vendo aqui a situação? Estou fazendo um paralelogramo aqui. Ó. Quer dizer, não tem jeito. A hora que eu fizer a soma aqui dos dois, acabou. Olha bem o que vai acontecer. Você entendeu? Isso aqui não é vetor nulo. Aí você vai falar, não, mas muda o alfa, muda o beta. Não, se eu pegar um alfa menor para multiplicar, ele vai ficar aqui assim, ó. Poderia ficar um vetorzinho alfa U menor aqui. Menor. Poderia ficar um beta V menor aqui também. Não adianta. Eu vou somar os dois, o que vai acontecer? Vai dar um outro vetorzinho aqui. Mas não nulo. Quer dizer, não tem jeito. Seria legal, vou até tentar fazer no GeoGebra aqui para vocês, ó. Acho que essa aqui, em vez de fazer na lousa, o legal seria fazer no GeoGebra. Você vai ver que não tem jeito com vetores LI. Deixa eu ver, acho que porque esse arquivo aqui, ele é 3D, né? Deixa eu pegar aqui um arquivo que eu acho que é 2D, esse que eu não sei quantos anos ele vai demorar para abrir aqui. Deixa só eu abrir ele aqui, quer ver? Já deve estar abrindo. Eu vou mostrar para você que não tem jeito. Agora, depois eu vou te fazer uma figura com vetores LD, para você ver o que acontece. Tá, olha lá, abriu. Ah, aqui, ó. Esse aqui vai ficar legal. Olha só. Deixa eu pegar uma figura aqui para mostrar para vocês. Nossa, o que é isso aqui? Deixa eu deletar isso aqui. Imagina aqui, ó, aquela figura que eu estava fazendo ali. Vou colocar um ponto aqui e vou colocar uma reta aqui passando pelo ponto. Vou colocar 3 pontos. Um para fazer o U, outro para fazer o V. Aí coloco uma reta. Quer dizer, o U vai ficar em cima dessa reta aqui. E o V vai ficar em cima dessa reta aqui. Coloco um ponto no objeto, coloco um ponto aqui, coloco um ponto aqui. Faz o vetor U, faz o vetor V. Vetor U, vetor V. Tá aqui. Eles são LI, conforme eu tinha feito ali na lousa. Tá? Então, o que acontece? Cadê a combinação? Dá para eu representar aqui no GeoGebra a combinação linear deles?
dá para representar. Eu já vou representar aqui para vocês. Calma aí, deixa eu só melhorar aqui a figura. Olha só. O que seria a combinação linear? Seria um alfa vezes esse aqui. Deixa eu colocar uma retinha paralela aqui, quer ver? Ó? Reta paralela, passando por esse ponto, paralela a esse. Passando por esse ponto, paralela a esse. Pega um ponto ali na interseção das duas. Pega um ponto na interseção dessa com essa. Olha lá, pegou já. Tá lá. Aí pronto, monta o vetor. Esse cara aqui, você vai falar, pô, mas professor, esse cara aí que você acabou de fazer, ele é simplesmente a soma, ele representa a soma desse vetorzinho aqui, U, que é esse cara, com esse vetor V. Vou até colocar ele em vermelho para destacar mais. Então você tem o vetor U, que é o azul, vou colocar ele em azul, e você tem esse vetor V, que é o verde. Vamos deixar ele verde aqui, pronto. O azul mais o verde dá o vermelho. Sim, mas veja que nessa figura eu consigo também fazer o seguinte. Eu consigo, deixa só eu melhorar aqui. Isso, para não confundir ali. Eu consigo também, por exemplo, se você falar para mim, alfa U mais beta V, faz 2U mais o V. Deixa eu ver, faz 2U mais V, uma combinação linear. Pô, para hora que eu faço 2U, esse aqui multiplica por 2. Faz 2U mais 3V. Aí esse V aqui multiplica por 3. 2, 3. Você já está vendo automaticamente na tela quanto que dá a combinação linear. 2U mais 3V. Não, peraí, volta para o original, diminui pela metade. Volta para o V original, diminui pela terça parte. Ok, voltei. Aqui está 1 mais V. Não, faz menos U, então ele já veio para cá. Menos U mais 5V. Você vê que nunca o vermelho vai ficar nulo com vetores LI. Você pode fazer a combinação linear que você quiser. Não, faz meio V, meio U, menos meio V. Meio U, menos meio V. Olha lá, deu um vetorzinho V diferente de nulo. Qualquer combinação linear que você pegar, vamos voltar para o U e V original. U original, V original. Qualquer combinação linear que você pegar, alfa vezes esse U, mais beta vezes esse V, vai dar um vetor vermelho diferente de nulo. Deixa eu perguntar para a turma. Ficou claro para vocês essa montagem que eu fiz ali no GeoGebra? Ficou claro que qualquer combinação linear que você fizer do azul e do verde, o vetor vermelho não vai dar nulo? Vocês conseguiram aceitar bem isso? Rita de Cássia, Marcia. Valeu, Karen Carini. Professor, só uma pergunta rápida. Pois não, pois não. O senhor representa os vetores U e V ali, no caso, no plano, eu imagino o vetor U e V como se fossem os planos X e Y, como se fosse um plano tridimensional, ou eu estou vendo um plano bidimensional? Não, aqui é bidimensional. Aqui é só 2 dimensões. Se eu fosse mostrar para você uma figura 3D, eu já ia para cá, para você ver 3D, tá vendo? Esse aqui, dá para fazer também o raciocínio aqui. Dá para fazer o raciocínio aqui. Só que para simplificar, eu peguei uma figura bidimensional, para ficar mais uma dimensão a menos para a gente se preocupar. Certo, Laertes? Tudo bem? Certo, professor. É que eu fiquei muito confuso, porque se a gente tem os vetores e a gente está buscando deixar, buscando um vetor nulo, por que a gente não coloca um vetor oposto ao outro? Nesse caso aqui, você só tem o U e V, certo? Só tem o U e V. O U está fixo aqui, o V está fixo aqui. Você quer gerar o nulo, você não pode mudar eles. Você vai ter que... O que é fazer um alfa U? A gente está falando de combinação linear, né? Não é assim, gera de qualquer jeito que você quiser o vetor U. Aí entra o que você falou, se for de qualquer jeito. Eu tenho um vetor U aqui, quero gerar o nulo, pego um menos U para cá. U mais menos U dá nulo. Só que aí, a hora que você fez U menos U, você não fez uma combinação linear de U e V. Você fez só U menos U. Você ignorou o V. E ainda colocou um menos U junto com o U. Então, não daria certo assim. Tá certo? Não, você tem que fazer uma combinação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a lousa. Ó. Se eu joguei aqui, fixei o vetor U, fixei o vetor V, e estou falando de combinação linear, a única liberdade que você tem é fazer um número alfa vezes o vetor U, mais um número beta vezes o vetor V, e dar uma olhada no resultado que vai sair. Esse resultado aqui, esse W, é o cara gerado pela combinação linear de U e V. Tá? Eu chegar e fazer U menos U, você repara que não cai nessa fórmula aqui, está fora. Né? Porque a fórmula só aparece uma vez o U, e tem que aparecer o V. Aqui ficou
U menos U, que sim, claro que vai dar um nulo, mas isso aqui não é uma combinação linear de U e V. Concorda comigo? Não sei se você entendeu a minha explicação. Deixa eu apagar aqui. Consegui entender, professor. Perfeito? Tudo bem? Sim ou não? Perfeito, professor. Obrigado, hein? Então, de nada. Então vamos voltar aqui, ó. O azul é U, o verde é V. Eles estão fixos aqui. Se eu fizer, o que eu posso fazer é alfa U mais beta V. Se eu fizer alfa U, o que vai acontecer? Eu estico, tipo 2U, 3U, ou então meio U, 1/3 de U. Posso pegar esse U aqui e multiplicar por um negativo, menos U. Você vê que todas essas possibilidades que eu estou mostrando aqui, de você fazer alfa U, todas elas mantêm o vetor U azul, o alfa U no caso, que vai ser o U original multiplicado por um alfa, pode aumentar, pode fazer o oposto, pode diminuir, vai cair sempre em cima dessa reta, da mesma reta. E você vê que o V está paradão aqui. Professor, mas eu posso também fazer o alfa U mais um beta V. Sim, você pode fazer um alfa U, você pega aqui o U original e multiplica por um alfa, você pega o V original, multiplica por um beta. Olha lá o que aconteceu, o vermelho nunca fica nulo. Pá, olha lá, você pode fazer a combinação. Isso aqui, esse desenho que eu acabei de fazer aqui, nessa GeoGebra, ele é a representação geométrica de uma combinação linear. A combinação linear, algebricamente, é isso aqui. Algebricamente, ela é isso aqui. Mas geometricamente, o que ela significa? Esse desenho aqui que eu te falei. Imagina que o U é o azul, o V é o verde. Qualquer alfa U mais beta V que você fizer, já está aparecendo aqui o W. Aqui o W. Esse W aqui já está aparecendo automaticamente na figura desse vetor vermelho. Isso aqui nunca gera o nulo. Por que ele não... Só tem um jeito de gerar o nulo. Agora eu vou te mostrar qual é o jeito que tem. Você faz 0 vezes o azul, 0 vezes U, mais 0 vezes o verde. Olha lá, estou diminuindo o verde para 0 e estou diminuindo o azul para 0. Aí realmente, eu não vou nem conseguir clicar aqui com o mouse, mas aí você consegue fazer o vetor nulo, entendeu? Acho que eu destruí aqui a figura. Ah, não, deu para recuperar. Vocês estão vendo aqui? Quer dizer, com vetores LI, não tem jeito. Você tem 2 vetores LI, ou quantos forem, e você vai só fazer combinação linear, o único jeito de gerar o vetor nulo, 0 vezes um mais 0 vezes o outro. Tá legal? Agora, vamos ver o caso de vetores LD, como é que fica. Agora eu vou pegar 3 vetores LD. Deixa eu pegar 3 vetores LD para ficar mais fácil de mostrar. Deixa eu apagar essa figura aqui que eu acabei fazendo no GeoGebra, porque eu achei que ficou mais dinâmico ali para mostrar para os alunos. Né? Beleza. Vamos supor agora que eu tenho 3 vetores LD. Olha só a situação, como é que vai ficar agora. Imagina só essa situação aqui. Eu tenho um vetor aqui, vamos dizer, né? Um vetor aqui. Faz a situação bem simples. Pega um vetor aqui, como se fosse 2 lados de um quadrado. Um vetor U aqui, um vetor V aqui. Ótimo. E, bom, aí você fala, mas aí eles estão LI, professor. Vai cair no mesmo problema que você acabou de mostrar. Sim. Então, o que eu vou fazer? Para ficar LD, eu vou acrescentar um terceiro vetor. Para simplificar, eu vou colocar esse terceiro vetor como sendo a soma dos dois. Então, vai aparecer um vetor aqui assim, ó. Esse vetor aqui é exatamente U mais V. Ele vai ser o meu terceiro vetor, que eu vou chamar de W. Então, agora, olhando para esses 3 vetores, U, V e W, se eu juntar os 3 no mesmo conjunto, eu posso... Vamos ver o que a turma vai me responder. Eu posso dizer que o VW é... Agora eu estou pensando nos 3. UV, que é LI, só os 2, mas agora é U, V e W. Eles são agora um conjunto de 3 vetores, que é LI ou LD. Vamos ver o que o pessoal vai falar. Ficou muito melhor de observar pelo GeoGebra, concordo. Concordo. Laertes e Young, se forem paralelos ao mesmo plano, são LD. Sim, esses 3 vetores são paralelos ao plano da lousa aqui. Portanto, eles são paralelos ao mesmo plano. Portanto, eles são LD, não é mais LI. Ah, então o que significa que dá para gerar o vetor nulo sem ter todos os alfas iguais a 0? Dá. E vai usar a ideia do vetor oposto, que você falou agora há pouco. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer 1 vezes o U, que dá U,
mais uma vez o V, que dá V, mais menos 1 vezes o W, que é o terceiro vetor, que dá menos W. Quer dizer, quanto que dá essa conta aqui? Essa conta vai ficar 1U, que é U, mais 1V, que é V, menos W. Só que quanto que é U mais V? U mais V é esse cara verde. Quanto que é menos W? Menos W é o oposto aqui, ó. Se esse aqui é o W, esse aqui é o... Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Esse aqui é o menos W. A hora que eu pego U mais V e eu realizo que U mais V dá W. Então eu posso trocar aqui. U mais V dá... U mais V dá W. Menos W. Resultado nulo. Então, conclusão do meu raciocínio. A combinação linear 1U mais 1V, que não tem nenhum vetor nulo, mais menos 1, mais menos 1, menos 1W, deu como resultado o vetor nulo. Você entendeu? Por que isso foi possível? Porque eu estou com um conjunto de 3 vetores LD. Então, foi possível gerar uma combinação linear com não todos os alfas nulos. Na verdade, por uma coincidência, essa aqui deu os 3 alfas diferentes de zero, gerando o vetor nulo. Jamais seria possível isso com LI. LI eu dei o exemplo aqui para vocês. Ó. Você pega 2 vetorzinhos LI, já era. Você nunca vai conseguir fazer aqui uma combinação linear deles, que vai dar esse vetor vermelho, que é o W. Esse vetor vermelho aqui é o alfa U mais beta V, dá esse vermelho. Você nunca vai fazer o vermelho dar o vetor nulo. Não tem jeito, por mais que você fique brincando aqui. Porque você está com 2 vetores azul e verde, LI. Agora, com 3 vetores LD, 1, 2, esse terceiro LD, pronto, já conseguiu uma combinação linear, 1 menos 1, que deu vetor nulo. Deixa eu perguntar para a turma, ficou tranquilo para vocês? Olá, 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 Cássia, LD. Vocês conseguiram pegar, então, essa ideia? Essa ideia é uma ideia forte desse capítulo. Quer dizer, vocês entenderam o que... Perfeito, Karen. Vocês entenderam o que são vetores LI e LD, pelo menos do ponto de vista geométrico. Vocês entenderam o que é uma combinação linear de vetores. Você pega 3 vetores, o VW, o que é a combinação linear deles? É um alfa U mais beta V mais gama W. É um tipo 2U mais 3V menos 5W. Isso é combinação linear. Vocês acabaram de perceber que o vetor nulo pode ser gerado com uma combinação linear. Com qualquer conjunto de vetor, basta você colocar os coeficientes tudo igual a zero. Mas agora vocês acabaram de perceber que se os vetores forem LD, tem algum outro jeito de gerar o vetor nulo, sem ser colocando os alfas tudo igual a zero. Como esse que eu acabei de mostrar, que eu coloquei os alfas iguais a 1, 1 e menos 1. Ou seja, são diferentes de zero. Ok? Então, veja bem. Só que a gente ainda não terminou a caracterização já, porque eu estou explicando um monte de coisa e ainda não falei. Professor, tipo, assim, como que eu faço para ver se é LI ou LD sem... Quer dizer, eu já expliquei, mas eu não, digamos assim, não passei a limpo ali na lousa. Como que eu faço para decidir? Você me joga um conjunto de vetores, o VW, sem ficar olhando geometria, paralelismo com reta, paralelismo com plano, sem olhar para a geometria, só na conta, só algebricamente. Como que eu faço para decidir se são LI ou LD? Nós estamos, né, praticamente já matamos esse problema. Por isso que eu tô... Você conseguiu entender essa provocação que ele fez. Que se o conjunto for LI, o único jeito que tem de gerar o vetor nulo é todos os alfas iguais a zero. E se o conjunto for LD, tem algum outro jeito de gerar o vetor nulo. Quer dizer, isso abre para a gente uma possibilidade de diferenciar se os conjuntos são LI ou LD sem ficar olhando para a geometria, só olhando para a combinação linear, só para a parte algébrica. Mas vamos terminar de ler o capítulo aqui. Bom, ele faz todo esse comentário que a gente veio discutindo, né? E aí ele vem para a proposição 1. Ela tem uma demonstração longa, de quase 2 páginas, eu não vou fazer aqui. Vocês leiam sozinho em casa essa demonstração, tá? Estudem por você mesmo, eu não vou pedir na prova, quem quiser pular a demonstração pode pular, mas você tem que saber o resultado.
O enunciado aqui, essas duas linhas aqui, que é enunciado da proposição. Esse aqui tem que saber para a prova. Não a demonstração não precisa. Proposição, olha só, presta atenção. Proposição 1, ela é importantíssima. Nós vamos ter 3 proposições, tá? Mas essa proposição 1 vai gerar 3 corolários, 3 consequências. Então presta atenção na própria 1. Proposição 1, ela diz o seguinte, olha só o impacto disso aqui, ó. Se eu tiver uma sequência com 2 ou mais vetores, a partir de 2 vetores, sequência ou conjunto, ela vai ser LD se e somente se algum vetor da sequência for combinação linear dos outros, for gerado pelos demais. Tá certo? Então, olha só, vamos escrever aqui na lousa, quer dizer, uma sequência ou conjunto de quantos, a partir de 2 vetores já vale, de 2 ou mais vetores, até Vn, LD, já é uma caracterização algébrica isso aqui. Não está usando paralelismo, com reto e plano. O que está usando para caracterizar que é LD? Pelo menos um. O que significa a palavra algum que ele usou ali? Sem somente ser algum vetor. Pelo menos um. Pode ter até mais do que um. Mas pelo menos um dos vetores, pelo menos um dos vetores. Será que caiu a live? Cadê o pessoal? Vocês estão aí, não? Fez um barulhinho aí de cair live. Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos aqui. Pelo menos, valeu. Pelo menos um dos vetores. Quais vetores? Desses aqui do conjunto. É combilin. É combinação linear dos outros. Tá certo? Dos outros. Quer dizer, e é um C e somente C. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que se o conjunto for LD, então tem pelo menos um cara ali dentro que é combinação linear dos outros, que é gerado pelos demais. Agora, vale a volta também. Se pelo menos um dos caras é combinação linear dos outros, é gerado pelos demais, então o conjunto é LD. Tá? E outra coisa que é uma consequência lógica disso aqui também, é que ele não escreve, mas eu vou escrever, é uma observação importante aqui, ó, uma óbvia importante, que é uma consequência lógica disso aqui. Se o conjunto for LI, então, se você tiver um conjunto LI, conjunto dos vetores V1, V2, reticências, até Vn, for um conjunto LI, então, pela mesma lógica aqui dessa proposição, nenhum dos vetores é combinação linear dos outros. É gerado pelos demais. Como ele disse lá no texto do livro. Vocês estão entendendo? Quer dizer, isso é uma consequência lógica dessa definição aqui, dessa proposição, porque se ele está dizendo que é equivalente, C e somente C, é uma equivalência lógica. Dizer que o conjunto é LD é equivalente a dizer que tem alguém que é combinação linear dos outros. Essas duas coisas são equivalentes. Bom, se as duas coisas são equivalentes, então, se o conjunto é LI, não pode ter ninguém que é gerado pelos outros. Ok? Nenhum dos vetores é gerado pelos demais. Porque se tivesse um, o conjunto não seria LI, seria LD. Ok? Bom, por causa disso aqui, dessas duas coisas que eu estou escrevendo nessa lousa nesse momento, que você entende, inclusive o nome, porque muito aluno me pergunta, professor, por que esse nome conjunto linearmente dependente, LD, conjunto linearmente independente, LI? Esse nome surge exatamente dessa propriedade aqui. Porque veja, um conjunto ele chamado de LI, olha bem o nome, independente. Mas independente como? Linearmente independente. O que quer dizer esse nome LI, linearmente independente? Nenhum dos elementos dele, nenhum dos vetores que pertencem a esse conjunto é combinação linear dos outros. Nenhum é resultado de uma combinação linear dos outros colegas de conjunto aqui. Todo um é independente do outro. Quer dizer, uma maneira que tem de você enxergar isso aqui seria assim, entre aspas, os vetores são
entre parênteses, linearmente, do ponto de vista de linearidade, de combinação linear, independentes uns dos outros, independentes uns dos outros. Porque ninguém é combinação linear de ninguém. Então, é por isso que um conjunto desse recebe o nome de LI. Ele é um conjunto linearmente independente. Por quê? Porque seus elementos, seus vetores, são completamente independentes uns dos outros, do ponto de vista de linearidade. Nenhum é combinação linear do outro. E por que que o outro conjunto recebe o nome de LD? Porque vai ter sempre pelo menos um vetor lá dentro que é uma combinação linear dos demais. Tá certo? Então, daí vem o nome, LDLI. Bom, aí eu falei que essa proposição, pula a demonstração, essa proposição tem 3 consequências, 3 corolários. Tá certo? Quais são esses corolários? Eu vou discuti-los aqui com vocês agora mesmo. Olha só. Veja bem. Acho que eu vou gravar num vídeo separado, para não ficar muito longo. Deixa eu começar outro vídeo aqui. Senão vai ficar um videozão muito longo. Isso aqui